nosso assunto nesta manhã está no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Verso 8. Atos 1, verso 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Santo és o teu nome, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, como foi lida a tua palavra, que esse poder possa ser manifesto através de nós. Molda o nosso coração, Senhor, para que sejamos o instrumento nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentados, irmãos. O tema desta mensagem é: recebereis poder ao descer o Espírito Santo. O texto que nós lemos no livro de Atos, nós sabemos que o livro de Atos é uma ligação dos evangelhos ao Novo Testamento. O livro de Atos é o início da igreja primitiva. Nós percebemos que quando Jesus veio a este mundo, ele veio trazer uma mensagem, trazer uma palavra, trazer um ensino, pregar sobre a salvação do homem. Mas Jesus seria crucificado. E Jesus, ele anuncia a sua crucificação, ele diz que vai ser crucificado, que ele vai morrer pelos nossos pecados, que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas que não deixaria a igreja órfã, deixaria o Espírito Santo sobre a igreja. E nós vemos que o Espírito Santo, nós vamos ver a ação do Espírito de Deus, o Espírito Santo em toda a palavra de Deus. No Velho Testamento, nós temos a ação do Espírito Santo de uma forma mais individual, e habitava sobre ele o Espírito de Deus. Quando José, havia sobre José um Espírito excelente. Então nós vemos ali o Espírito de Deus atuando em toda a palavra. Agora, no Novo Testamento, quando vem Jesus, Jesus vem anunciar que ele vai morrer pelos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, Jesus sabe que o homem por si só não consegue ser salvo, não consegue obter a salvação. O pecado impede do homem ser salvo. O pecado impede que o homem tenha acesso a Cristo. O pecado faz essa divisão. E durante o ministério de Jesus, Jesus deixou claro isso, que era necessário que o homem se arrependesse dos seus pecados, cresça em Jesus Cristo, recebesse como Salvador na sua vida. E Jesus então morre, no terceiro dia ressuscita, e a promessa de Deus se cumpre. Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, o pecado que separava o homem de Deus, como foi dito aqui no louvor, o véu se rasgou, na palavra, o véu se rasgou de cima a baixo, não há mais separação, o homem agora pode ter acesso a Deus. Mas ainda falta uma coisa: reconhecer e se arrepender do seu pecado. E Deus, sabendo que o coração do homem é duro, Deus sabendo que o coração do homem é resistente à voz de Deus, Jesus deixou preparado. Ele falou: não vos deixarei órfão.
No Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz assim: Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Ou seja, Jesus foi para o Pai, ressuscitado, mas Ele deixou o Espírito Santo sobre a igreja. A igreja de Deus não está órfã. E quem é, pastor? O Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, ele atua no meio da igreja de uma forma tão maravilhosa. E isso está no texto que lemos. O texto que lemos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que quando Jesus fala isso no livro de Atos, capítulo 1, ele diz isso: olha, vocês vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E esse poder servirá para testemunhar, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens ali, diz a palavra de Deus, que um grupo de pessoas creram nisso. E um dia, essas pessoas reunidas, o Espírito Santo desceu sobre elas. Eles foram visitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo marcou ali como o Pentecoste. A igreja agora é a igreja que pregava Jesus, que tinha Jesus, que até então não era igreja, era discípulos de Jesus. Agora uma igreja, Jesus não está mais presente como corpo, como homem, mas presente em espírito, porque o Espírito Santo agora foi derramado sobre a igreja tem o Espírito Santo. E é interessante que o Espírito Santo, ele veio sobre a igreja para trazer algumas coisas muito importantes. E a primeira delas é o poder. Nós precisamos saber qual é a origem do poder que a igreja tem. Às vezes, quando nós falamos em poder, irmãos, nós associamos a algo milagroso. Mas o poder do Espírito Santo, o objetivo do Espírito Santo não é apenas curar. Porque a palavra de Deus fala: o que adianta o homem ser curado, ter tudo nessa vida e perder a salvação? O Espírito Santo, ele veio para a igreja: recebereis poder. Então nós precisamos saber qual é a fonte do poder. A fonte do poder é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita a igreja nessa terra. O Espírito Santo não veio do homem, o Espírito Santo não vem do pastor, mas o Espírito Santo veio da eternidade, ele emana da eternidade. A igreja não consegue cumprir o seu papel se ela não tiver o Espírito Santo. E eu pergunto: quem é a igreja? É esse conjunto de pessoas que aqui estão? Igreja é corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. Então eu vou dizer: sem o Espírito Santo você não consegue vencer esse mundo. Se você não tiver o Espírito Santo, a igreja não cumpre o seu papel. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não está apta, não está preparada para se entregar. Dias virão em que perguntarão: ou você nega Cristo, ou você morrerá. O que a igreja primitiva passou naquela época pode acontecer nesses dias. A perseguição religiosa. Você está preparado? Porque se você tem o Espírito Santo, você está apto, você está preparado para resistir e não negar a sua fé. Esse poder não vem de você. Esse poder não vem de uma instituição. Este poder vem do Espírito Santo.
O mesmo poder que estava sobre Jesus, o mesmo poder que estava sobre a igreja primitiva, é o mesmo poder que está sobre a igreja de hoje, o Espírito Santo. Em segundo lugar, qual é o propósito? Nós vimos agora a origem do poder. A origem do poder vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte desse poder. Agora, qual é o propósito desse poder? O texto diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Ser testemunha daquilo que a igreja presenciou. Então, o Espírito Santo, ele dá poder à igreja, para a igreja poder testemunhar sobre Cristo, testemunhar sobre o que o Cristo fez na sua vida, testemunhar pela transformação de vida que você tem. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. O Espírito Santo, irmãos, a igreja precisa disso. A igreja não consegue testemunhar Cristo se não tiver o Espírito Santo. Se você esconde que é um cristão, você nunca foi cristão, porque você está sem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo jamais negará Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo te dá poder para testemunhar sobre Cristo. O Espírito Santo te dá poder para você não fugir. Ali é crente, sou cristão, sou servo do Deus vivo. Por quê? Porque o Espírito Santo te dá poder. Às vezes você vai ser colocado à prova. E você lembre-se que você tem o Espírito Santo, que te dá poder para testemunhar. O Espírito Santo dá poder à igreja de testemunhar pela sua palavra, de levar uma mensagem de salvação. A grande missão da igreja, a grande comissão que é a igreja, ela tem um papel fundamental: anunciar a salvação, anunciar Cristo. Só uma igreja cheia do Espírito Santo faz isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo não está preocupada com legalismo, não está preocupada com misticismo. A igreja cheia do Espírito Santo está preocupada em anunciar uma palavra: Jesus vai voltar, anunciar uma palavra de salvação, anunciar uma palavra de arrependimento, anunciar uma palavra que confronta, uma palavra que te faz refletir aonde eu estou errando. Você quer salvação? Você deseja ser salvo? Se você deseja ser salvo, se você tem isso, você precisa entender uma coisa: sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há testemunha, não há arrependimento. É o Espírito Santo que nos capacita a enfrentar o mundo, a enfrentar o ódio que se levanta. É o Espírito Santo que capacita a igreja para os dias difíceis que virão. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de revestir o cristão a suportar as perseguições. Eu digo para os irmãos, a igreja primitiva, se não tivesse o Espírito Santo, eles não morriam nas arenas. Eles negavam Cristo. Quantos foram mortos nas arenas? Quantos deram a vida, mas não negaram Cristo? É o Espírito Santo que consegue moldar a igreja, confrontar a igreja ao arrependimento, a se posicionar. E é interessante que às vezes nós falamos que estar cheio do Espírito Santo é pular, é falar em línguas, é profetizar. Quantas pessoas fazem isso e não estão cheias do Espírito Santo? Quantas pessoas fazem isso e dão um péssimo testemunho? Quantas pessoas fazem isso e batem na esposa em casa? Quantas pessoas fazem isso e não pagam quem está devendo? Ser cheio do Espírito Santo não é isso. O propósito do Espírito Santo não é esse. O propósito do Espírito Santo é te dar poder para testemunhar sobre Cristo.
te dá poder. Sabe quando alguém sabe se você é cheio do Espírito Santo? Pelo testemunho que você dá, pela vida de santidade que você tem. É assim que se sabe se você é cheio ou não do Espírito Santo. Não é pela forma de eu falo mansinho, eu sou cheio do Espírito Santo. Não é pela forma de se comportar. Porque é muito fácil, irmão, chegarmos aqui na igreja e sermos santos aqui. Mas você é santo em casa? Como é na sua casa? Como é com seus filhos? Como é com seus pais? Como é quando você está sozinho de frente do computador na internet, no seu celular na internet? Você é cheio do Espírito Santo nesse momento? Deus não vê como o homem vê. O homem, ele olha a aparência e julga. E às vezes, ele julga, na maioria das vezes, errado. Mas Deus conhece o coração. Você sabe se o Espírito Santo habita em você ou não. Você sabe. E eu quero fazer uma pergunta. E você não precisa levantar a voz e responder, mas o como eu recebo o Espírito Santo na minha vida? Em que momento eu recebo o Espírito Santo? Porque às vezes você caminha numa igreja e fala, eu não recebi o Espírito Santo. Ou usa a expressão, não fui batizado com o Espírito Santo. Em que momento eu recebo o Espírito Santo? A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 9, verso 17. Atos capítulo 9 vai contar a história de como Saulo se rendeu a Cristo. Ele ia para Damasco perseguir os cristãos, com autoridade e autorização para matar os cristãos. Mas no meio do caminho, uma luz brilhou. Ele caiu por terra. Uma voz saiu dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo ali tem um encontro com Jesus. Paulo agora está cego, é conduzido a uma casa. Enquanto isso tudo está acontecendo, Deus aparece ao Ananias e fala, Ananias, vai na rua tal, na casa tal, há ali um escolhido meu. Que coisa maravilhosa, irmãos. E aí, Ananias vai lá no verso 17 do capítulo 9, no verso 17 do capítulo 9, diz assim, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde vinhas, então ele está dizendo assim, ó, aquele Jesus que te apareceu, ele mandou eu vir aqui. Enviou-me para que você volte a ver. E seja o quê? Cheios do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, no momento em que o homem é arrependido pelos pecados, é o momento que o homem recebe o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo o homem não se arrepende. O homem não se arrepende sem o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, diz assim, está falando sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, só o Espírito Santo é capaz de fazer você olhar para dentro de si mesmo, reconhecer os seus pecados e se arrepender. Então, nesse momento que você reconhece os seus pecados, no momento que você olhou para dentro de si, reconheceu os seus pecados, é o Espírito Santo agindo na tua vida. Agora eu tenho que me comportar como cheio do Espírito Santo. Eu tenho que me comportar agora de uma forma diferente. Eu preciso me comportar agora
testemunhando sobre Cristo, vivendo sobre Cristo, como Cristo testemunhou, qual é o perfume de Cristo. A igreja tem esse papel de ser cheia do Espírito Santo, testemunhar sobre Cristo. E aí eu quero fazer uma pergunta e você faz uma reflexão. O Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo tem trabalhado no seu coração? Você tem sido confrontado o tempo inteiro? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo não é apenas a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é aquele que vai concordar com tudo que você quer fazer. O Espírito Santo não vai concordar com o pecado. O Espírito Santo não concorda com a sua vontade. O Espírito Santo está sobre nós para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que o homem se arrependa e seja salvo. Que o homem reconheça os seus pecados e seja salvo. O que era então, pastor, ser cheio do Espírito Santo? Precisamos entender que o Espírito Santo não é um nome. Santo não é um nome. Santo é um atributo. E o atributo santo quer dizer o quê? O atributo principal do Espírito de Deus é santo. Então estar cheio do Espírito Santo é viver em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não estamos vivendo em santidade, você não está cheio do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para dentro de nós, ser confrontado. As evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que fala sobre os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, e vai por aí. Domínio próprio. Você enxerga isso na sua vida? Nós estamos aqui momentos antes de participarmos da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela é preparada para a igreja que tem o Espírito Santo. A ceia do Senhor é o testemunho daquilo que Deus prometeu. Jesus pagou um preço, morreu por mim e por você. Agora, cheio do Espírito Santo, eu posso proclamar: Ele vai voltar. Cheio do Espírito Santo, eu posso proclamar: Ele pagou meus pecados, Ele carregou sobre si as minhas dores, porque só o Espírito Santo faz isso, irmãos. Sem o Espírito Santo, não. Nós vamos encerrar. Eu quero pedir a você que durante um breve momento você possa orar no seu coração. Você não está sentindo o Espírito Santo? Ou se você pode dizer: pastor, eu preciso sentir esse Espírito em mim. Para o Espírito Santo agir na tua vida, a tua razão, a tua vontade, o teu eu, tem que deixar de prevalecer. E a vontade de Deus reinar sobre as nossas vidas. Os instrumentos vão estar aqui em cima, vão dedilhar um louvor. Eu quero que você feche os seus olhos e você ore ao Senhor. É um momento em que você vai colocar a sua vida. Você vai pedir a Deus: Senhor, eu quero viver do poder do Espírito Santo. Eu quero testemunhar, Senhor, da tua igreja. Eu quero testemunhar da tua palavra. Eu quero testemunhar, Senhor, de tudo, do sacrifício. Eu quero reconhecer os meus pecados. Feche os seus olhos. Só os instrumentos.
A igreja, ela deve louvar a Deus, porque o amor de Deus é tão grande por nós. O amor de Deus foi tão grande que Ele enviou seu Filho, pagou o preço do pecado. Agora Ele envia o Espírito Santo para convencer a mim e a você que nós somos pecadores. Para olhar para dentro de nós e falar assim: eu não mereço isso. Eu não mereço a salvação. Eu não mereço esse amor. Mas o Espírito Santo, o sacrifício de Jesus na cruz, me deu condição de chegar ao Pai. Santo és o teu nome, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos. A igreja vai estar de pé. Nós vamos orar e eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Somos pecadores, Senhor. Não somos merecedores, mas o teu grande amor nos alcançou, Senhor. A tua graça nos abraçou. O teu Espírito, Senhor, nos consola. O teu Espírito nos confronta. O teu Espírito nos mantém diante de ti. Por isso, Senhor, como Davi um dia orou, nós também queremos orar. Não retire de nós o teu Espírito, Senhor, mas que o teu Espírito seja notório na nossa vida, que nós possamos testemunhar de ti, que possamos ser santos, Senhor, viver em santidade. Ó Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor, ouve o clamor, a oração de cada vida neste lugar. Que nesta manhã seja momento de intimidade, de renovo, de restauração, de arrependimento, de confronto, para que possamos alcançar a tua graça, para que possamos, Senhor, participar da tua mesa. Por isso, Senhor, nos restaura nesta manhã, ó Pai. Que teu Espírito Santo possa passear no meio da igreja, que o agir do teu Espírito seja notório na nossa vida, Senhor. Toma, ó Deus, cada vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor.